aqui no sistema cartesiano só uma forma de uma representação simples para você ver. Então, o capital, o que é capital? Capital, também chamado de valor à vista, também chamado de valor presente, é o valor no início de uma operação. Quando eu falo, apliquei num fundo de investimento com remuneração CDI, alguém colocou ali. Então, apliquei num fundo, ou fiz um empréstimo, fiz uma captação de recurso, fiz uma compra à vista. Perceba que tudo se fala ao início de uma operação, estamos falando em capital. Caros acadêmicos, vamos fazer um acordo aqui. O exercício nem sempre vai falar assim, um capital de R$100 foi aplicado, né? Ele nunca vai falar sempre só assim, tá? Ele vai falar assim, um capital de R$100, ou uma aplicação de R$100, um empréstimo de R$100, o valor à vista desse bem é R$100, tá? Então, tudo que dá essa sensação de início, nós estamos falando de capital. Esse capital, se eu aplico, se eu empresto, ele vai ter que ter um valor maior no futuro, porque nós vivemos num período inflacionário, num país em inflação, onde essa taxa de juros é positivo. Então, esses R$100 aplicado hoje vai me corresponder a quanto daqui 1 ano, daqui 2 anos? Então, hoje chama-se capital. Lá no futuro chama-se montante. Nem sempre vai falar assim, ó, um montante de uma aplicação de R$100 é 120. Nem sempre vai aparecer assim montante. Quando a gente fala montante, valor futuro, quando a gente fala valor de resgate, tá? Nós estamos falando de montante. Montante, valor futuro, valor de resgate, no vencimento, tá? Então, sempre que vocês verem esse termo, o exercício está solicitando o quê? Um montante. Então, às vezes ele vai falar assim, qual é o valor de resgate? Aí você vai falar, não sei o que é resgate. Sabe, valor de resgate é o montante. Se o que eu aplico, capital é aplicação, o resgate no futuro é montante, tá bom? Então, capital é o valor no início, montante é o valor lá no futuro. Esse acréscimo, esse aluguel, esse adicional que eu pago, então, se eu aplico 100 e resgato 120, esse 20, que é a diferença entre o montante e o capital, chama-se juro. É isso que um de vocês colocou aqui agora, montante é capital mais juro. Então, o que é o valor lá no futuro? É o valor do início da operação, que é 100, mais juro de 20, que vai me dar um valor de resgate de 120, tá? Então, valor no início, capital, valor presente, à vista, aplicação, montante, valor futuro, valor de resgate, a diferença monetária entre os dois chama-se juro. Bom, mas esse juro, como que ele foi identificado? Como que ele foi calculado? Considerando-se uma taxa, um percentual, uma parte. O que é percentual? É um valor dividido em 100 partes. Percentual, um valor dividido em 100 partes. Ou a gente chama de um inteiro. O que é 10%? É uma parcela, você pegar um inteiro, dividir em 10 partes e pegar um. O que é 20%? Eu pego o inteiro, divido em 100 partes e pego 20, tá? Então, o I é taxa, é um percentual aplicado, então, sobre esse capital, né? Então, se de 100 foi para 120, esse capital houve um acréscimo de 20%, 20 dividido por 100, que é 0,20 decimal. Então, a gente vai ver que vocês podem trabalhar com 20, com o símbolo de porcentagem, né? Que é aquele risquinho com uma bolinha em cima e uma embaixo, que é 20%, isso é taxa, ou 0,20, que é o que a gente chama de taxa unitária, tá? Logo eu explico sobre isso. E o último elemento que eu trago aqui para vocês é o tempo, né? O tempo decorrido, né? O tempo decorrido. É do início ao fim, né? Então, o tempo ele vai numa ordem sempre crescente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou ele pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 dia, 20 dias. O N está sempre relacionado a uma unidade temporal, né? De uma unidade de medida em tempo.
Monique, monetário significa valor, tá? Então, capital em montante, ele é sempre monetário, ou ele é real, ou ele é ien, ou ele é dólar, ou ele é euro, é unidade monetária, dinheiro, tá? Capital montante. E juro que a letra J é sempre unidade de medida em dinheiro, tá? A taxa é uma unidade de tempo que eu falo depois, e o prazo é em tempo, unidade de tempo, em dia, meses, anos e assim por diante, tá bom?